Pais queridos, fiquem à vontade, podem sentar, por favor. Queridos, para mim é uma alegria estar aqui. Eu já me sinto em casa, né? Ver os irmãos me cumprimentando aí, a gente sabe que a gente está na casa do Senhor, com talvez amigos que a gente não vê sempre, pessoas que a gente não tem contato sempre, mas para mim é como estar na casa do meu pai, com os meus irmãos. Então, para mim é uma alegria receber o cumprimento de vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Da última vez a gente deu muita risada dos irmãos aí dos Peugeot e dos Maréia, mas hoje eu não vou falar do Peugeot e do Maréia de ninguém, né? O pastor não esqueceu dessa. Nunca mais vou falar isso depois daquela, né? Mas eu hoje quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Conversei com o pastor de vocês. Ele falou que tinha um tema, né, sobre esse mês, sobre permanecer, e é algo que para mim é muito gostoso de falar, sobre permanecer. E eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas diferentes. Eu quero falar com vocês sobre algumas impressões que o Espírito tem colocado no meu coração, algo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Talvez a gente vá nessa linha, mas eu queria a sua atenção, né? Eu agradeço a palavra aí do meu amigo, do pastor de vocês. Não me considero como ele um bom pregador, não me considero como ele um homem que tem domínio daquilo que está fazendo aqui, mas não é sobre aquilo que as minhas qualidades, mas é sobre aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Então eu peço que você abra o seu coração, que você peça nesse momento, Senhor, que o seu Espírito ministre o nosso coração, que o seu Espírito venha ministrar a minha vida, a vida de cada um aqui, né? Tira aquilo que existe nesse homem que está ali falando, que talvez não seja da tua vontade, mas que nesse momento a palavra do Senhor tenha livre acesso ao seu coração, tenha livre acesso à sua vida, porque se não for para isso, se não for nessa direção, não tem necessidade de eu tomar o seu tempo pregando nessa noite, amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio 8, nós vamos dar uma passeadinha em alguns versículos, mas primeiramente Deuteronômio 8, nós vamos ler do 2 ao 5, eu queria pedir a sua paciência já, eu não sou uma pessoa que falo muito alto, daqui a pouco vocês vão ver, eu vou começar talvez a tossir um pouco, eu vou usar NVI, irmão, não sei se você tem aí, para o pessoal acompanhar junto comigo, mas Deuteronômio 8, do 2 ao 5, nós vamos ler esses versículos juntos. Deuteronômio 8, do 2 ao 5, a Bíblia diz assim: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o seu Deus os disciplinará. Amém? Esses versículos eu queria ler para começar. Queridos, eu vou ler mais um pouco, eu queria um pouco da sua atenção sobre a palavra. Nós vamos passear um pouquinho no Novo e no Velho Testamento, mas eu quero falar hoje sobre uma encruzilhada. Existe muitas vezes uma encruzilhada na minha e na sua vida. Essa encruzilhada ela é para desistir ou para permanecer. Nessa encruzilhada da minha vida, onde nós decidimos ou desistir e ir para um lado, ou permanecer e continuar no caminho, muitas vezes isso gera em nós um tempo de incertezas. E talvez a maior dificuldade do cristão para viver uma vida com Jesus, para permanecer caminhando com o Senhor, sejam os tempos de incerteza da minha e da sua vida. Às vezes é difícil, né? A gente fica anos e anos caminhando com o Senhor. Obrigado, irmão. Anos e anos caminhando com o Senhor e
Quem aqui nunca passou por um momento de incerteza na vida? Quem aqui não passou por um momento onde você realmente não sabe qual é a decisão que você vai tomar? Será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? Será que eu ainda estou crente? Será que eu ainda estou vivendo com o Senhor? Será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Será que essa decisão eu tomo, não tomo? Será que eu fico aqui? Queridos, nós lemos aqui um pedacinho da história dos israelitas, 40 anos no deserto. E eu quero focar, pensar aqui sobre a vida de Moisés. Queridos, vocês acham que em 40 anos no deserto, Moisés não pensou nenhuma vez, será que eu devia ter tirado esse povo do Egito? Porque vamos combinar, se tem um povo que reclamava, era esse povo. Toda vez que eu leio o Êxodo, eu vejo aquela, ai, que saudade das cebolas do Egito. Eu não sei, eu não estava lá, mas só de ouvir isso, dá vontade de dar uma cajadada, um bocudo. Ai, devia eu ter morrido lá no Egito, então volta e morre. Não dá um negócio assim? Você fala, ah, meu Deus do céu. Agora você imagina um homem liderando uma multidão de pessoas. Você acha que no coração dele, humano, na fraqueza dele, ele não olhou e falou assim, poxa vida, eu não nasci para isso não. A gente já começa a ver isso quando ele encontra o Senhor na sarça ardente. O que ele diz para o Senhor? Senhor, eu não. Senhor, eu sou pesado de boca. Senhor, mas eu. Então, Moisés, que era Moisés, o homem que escreveu o Pentateuco, esse homem, ele tinha esses momentos de dúvida e incerteza na vida dele. Querido, eu quero deixar uma coisa clara para você, antes da gente começar nessa introdução. As incertezas não fazem de você menos crente. O que faz de você menos crente, menos focado no Senhor, menos persistente, permanente no Senhor, são as desistências, não as incertezas. Porque dúvida eu e você vamos ter. Dúvida eu e você vamos ter a vida inteira. Poxa, eu não devia ter feito assim, ou eu devia ter feito, mas e se? Queridos, tem um amigo meu que fala uma frase que é um provérbio não bíblico, que ele diz assim, eu plantei um pé de si e quase nasceu. A gente fica muito nesse e se. É muito sobre, mas e se? Meu Deus do céu, queridos. É sempre... Mas assim, incertezas fazem parte das nossas vidas, nós não somos perfeitos. Muitas vezes eu e você não sabemos as decisões que nós devemos tomar. Muitas vezes nós somos levados pela nossa emoção para tomar decisões. Tem uma frase que diz sobre decisões, e ela diz que nós não devemos tomar decisões nem muito felizes, nem muito tristes, nem muito nervosos. Porque nos momentos onde nós estamos nesse estopim de emoções, a gente não toma decisões pensando corretamente. Quando você está muito feliz, você faz uma coisa, depois você faz as contas. É igual comprar carro, né? Não vou falar do maré nem nada, mas você vai lá e o vendedor, não, querido, a gente financia aqui em 900 vezes e você vai pagar baratinho. E você chega em casa com um carro novo e a mulher quer pegar você pelo pescoço. Bravo, você fala para as pessoas aquilo que você não deveria falar. Triste, você... vamos dizer assim, desiste de coisas que você não deveria desistir. Então assim, normalmente, nesses momentos onde a gente está muito extremo em coisas, a gente não toma decisões corretamente. Essa é a verdade. Eu quero ler com vocês mais um versículo, nós vamos lendo um pouquinho e eu vou conversar com vocês sobre isso. Eu quero que o Senhor comunique ao coração de vocês aquilo que muitas vezes é incerteza para nós, aquilo que muitas vezes é um ponto de desistência para mim e para você. Eu quero ler com você agora Gênesis 37, 2. Só esse versículo, se você não quiser nem abrir, eu já vou pedir para você abrir no próximo, e você lê aqui comigo, Gênesis 37, 2. Este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Amém? Só essa parte. Agora vamos ler Gênesis 41, 46.
José tinha 30 anos de idade quando se apresentou diante do faraó, rei do Egito. 37, 16. Não, desculpa, 30 anos, né? E 16. Queridos, eu não vou ler a história, vocês conhecem a história de José. 13 anos do momento onde os irmãos dele pegaram ele, venderam ele, até o momento onde ele saiu da prisão, toda aquela situação, e ele foi colocado como governador. 13 anos, momentos onde ele foi transportado para um lugar como escravo, vendido para um homem como escravo, trabalhou na casa desse homem, foi tentado pela mulher dele, foi preso. Queridos, 13 anos. Na sua opinião sincera, será que esse homem teve dúvidas nesse meio do caminho? Será que esse homem teve incertezas? Será que os sonhos que eu tive, onde os meus irmãos se dobravam diante de mim, o meu pai e a minha mãe se dobravam diante de mim, será que foi da minha cabeça ou será que foi um sonho do Senhor para mim? Será que era coisa que eu estava pensando, ou será que o Senhor me inspirou, me deu um sonho? Porque se o Senhor tivesse me dado um sonho, será que eu ia ter sido vendido pelos meus irmãos? Será que eu ia ter sido preso porque um homem acredita que eu adulterei com a mulher dele, sendo que eu fugi para não fazer nada? Será que eu ia ver o padeiro saindo daqui e eu ia ficar aqui? Será? Incertezas, queridos. Incertezas na minha e na sua vida muitas vezes minam a minha e a sua fé, minam o meu e o seu dia a dia com Cristo. Mais um exemplo que eu quero dar para vocês. Vamos abrir agora em Hebreus capítulo 11, 6. Nós vamos ler só a parte B do versículo. A ênfase que eu quero dar é na parte B, mas se você quiser ficar com ele aberto aí, nós vamos ler mais um pouquinho depois. Hebreus 11, 6, a parte B eu vou dar ênfase, mas vamos ler o versículo inteiro. Hebreus 11, 6. Desculpa, irmãos, Hebreus 11, 17 a 19. A Bíblia diz assim: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito por meio de Isaque: a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pôde ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dos mortos. Queridos, eu quero que você pense comigo. Abraão, eu vou te dar uma descendência. Ah, Senhor, o Senhor não me deu, eu dei um jeito. Fiz um filho aqui com a escrava da minha mulher. Vem o filho da promessa. Acontece toda aquela situação. Eu não vou ler com vocês, está em Gênesis, depois você lê. Tudo aquilo. Na velhice, o Senhor concede a eles um filho, quando eles não podiam mais ter. E chega um momento onde o Senhor diz para ele: Abraão, sacrifique Isaque para mim. Agora você imagina esse caminho de Isaque e Abraão. Será que o Senhor me deu esse filho mesmo? Será que aquilo que o Senhor disse para mim, que através de Isaque a minha descendência seria enorme, será? Será que foi coisa da minha cabeça? Será que o Senhor não disse daquele jeito, talvez? Será que eu estou ouvindo coisas que eu não ouvi? Quantas vezes as incertezas da minha e da sua vida minam a minha e a sua fé? Quantas vezes as incertezas da minha e da sua vida minam a minha e a sua fé? Mas, queridos, o problema das incertezas é que quando a gente fala sobre incerteza, a gente está falando sobre imediatismo. A gente está às vezes numa situação ruim, uma situação difícil, e a gente acha que aquilo é o fim do caminho. Aquela situação é realmente ela, nós precisamos
tomar uma decisão, preciso fazer alguma coisa, é agora, esse é o momento. E realmente, queridos, o imediatismo, ele não faz parte do reino de Deus. Eu vou começar aqui dizendo para você, o reino de Deus não é miojo, querido. O reino de Deus não é feito em 3 minutos. E o problema nosso em permanecer muitas vezes, em continuar olhando à frente, é que nós esperamos que o Senhor resolva as coisas em 3 minutos. O Senhor pode fazer isso? Ele pode fazer em menos, querido. O Senhor pode fazer? Ele pode fazer. Mas nós lemos aqui no comecinho os versículos de Deuteronômio, queridos, ele passou 40 anos, ele falou, eu coloquei vocês no deserto, para olhar o coração de vocês, para ver se vocês me adorariam, para ver se vocês estariam comigo. Então, você não concorda comigo que muitas vezes nós queremos que o Senhor resolva todas as coisas agora, querido. E eu vou te dizer a realidade disso. Você tem problemas hoje para ser resolvidos, amém? Você tem contas para pagar igual eu tenho? Amém? Todo mundo aqui. Todo mundo. Só que a questão é o seguinte: nós temos tantos problemas para ser resolvidos hoje, que se o Senhor resolvesse todos esses problemas hoje, nós arrumaríamos mais para amanhã. Se Deus pagasse todas as suas contas hoje, e o nome tivesse limpo, Shopee amanhã, cartão de crédito. Você consegue entender? Se o Senhor resolvesse todos esses nossos problemas que são imediatos nesse momento, que são coisas que eu e você olhamos e falamos, não, eu precisava que o Senhor resolvesse isso, a gente arrumaria outros problemas, vamos dizer assim, terrenos. Porque realmente, querido, se a gente for olhar aquilo que a gente coloca de problemas diante do Senhor, a grande parte deles é sobre problemas que nós mesmos nos colocamos, sobre situações que nós mesmos decidimos fazer. E realmente, queridos, quantos dos problemas que nós temos colocado em oração diante do Senhor tem a ver com o reino? Quantos dos problemas que a gente tem colocado diante do Senhor tem a ver com a eternidade? Quantos dos problemas que nós temos colocado diante do Senhor tem a ver com a salvação de alguém, com a cura de alguém? Ou será que os problemas que a gente tem colocado diante do Senhor tem a ver com aquilo que nós precisamos, com aquilo que a gente precisa, com aquilo que eu e você queremos? A gente leu ali em Deuteronômio 8:2, põe aí para mim de novo, irmão, se você puder, não precisa nem abrir, Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor seu Deus conduziu ao caminho do deserto durante 40 anos para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer a sua intenção, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. A gente não pode crer que tudo o que queremos virá de hoje para amanhã se a gente ler esse versículo, querido. A gente não pode crer que o reino de Deus é miojo se a gente ler a palavra do Senhor. E isso não quer dizer que o Senhor não é poderoso para fazer. Isso não quer dizer que o Senhor não vai nos surpreender em coisas que nós não esperamos. Isso não quer dizer que o Senhor, como um pai, não vai te dar coisas, e realmente um mimo, vamos dizer assim, um negócio às vezes bobo. Quem tem filho sabe, a gente quer fazer a vontade dos nossos filhos, da nossa família, a gente faz, né, das tripas coração, para dar para aqueles a quem a gente ama, aquilo que a gente pode. Eu não estou dizendo que o Senhor não é um pai, mas eu estou dizendo que se as nossas expectativas estiverem nessas coisas, no primeiro momento onde o Senhor falar, não é assim, o nosso imediatismo vai fazer com que a gente pare de permanecer. As incertezas na nossa cabeça vão dizer, Deus não é pai, ou eu não sou filho. Filho é o outro. Filho é o meu irmão, a minha irmã, o fulano, a fulana. Aquele lá é bem tratado. A síndrome do filho mais velho da parábola do filho pródigo.
Eu sempre estive aqui. E o Senhor nunca me deu nem um bezerro, nem um novilho, nada para eu me alegrar com os meus amigos e o Pai dizer para você: tudo que eu tenho é seu. O problema do filho mais velho é que ele sempre se olhou como um servo e talvez não viu o pai como um pai, mas como um patrão. Incertezas na minha e na sua cabeça, muitas incertezas. Às vezes as dúvidas virão, mas elas não podem ser o único pensamento das nossas vidas. Hebreus 11, agora o versículo 6, a Bíblia vai dizer assim, Hebreus 11, 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos, eu tenho conversado com pessoas e realmente tem coisas, queridos, tem muitas coisas, e a gente estuda isso quando a gente fala sobre apologética, por exemplo, que é a defesa da fé, que eu consigo provar para você, através da palavra de Deus, verdades. Ah, mas se Deus existe, por que tem mal no mundo? Ah, se Deus existe, por que as pessoas morrem? Ah, se essas coisas chama apologéticas. Você que tem dúvidas, eu te convido a procurar um bom apologeta aí, para que você possa ler e ouvir sobre isso, para ver que às vezes as nossas dúvidas são rasas. E se você não tem ninguém, e você às vezes beira uns pensamentos meio ateu, a Deus não existe, ou Deus não interfere nas coisas, tem um livro muito bom, e se você não quiser ler ele inteiro, não leia, mas é um dos 3 melhores livros que eu já li, chama Evangelho Puro e Simples, do C.S. Lewis. C.S. Lewis era um homem ateu, e ele se converteu. Os 2 primeiros capítulos desse livro, ele passa refutando o ateísmo, um ex-ateu refutando o ateísmo. Você precisa ver que legal, ele dá umas respostas, você chega a dar risada, você fala assim: nossa, é tão simples assim? É tão simples. Mas muitas vezes a gente vai ter essas dúvidas, e a gente vai ter isso, querido, em muitos momentos da minha e da sua vida. Ah, mas será? Ah, mas e se? Isso vai aparecer nos meus e nos seus pensamentos. Nós somos humanos, e muitas vezes a gente: será que era para fazer isso? Será que era para eu estar aqui? Eu quero te livrar de uma coisa, eu quero que você me entenda, querido. O Senhor fez você do jeito que Ele fez, amém? O pecado pode ter deturpado a minha e a sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sempre fui muito engraçado, sempre fiz muita piada, e eu achava que para eu virar crente eu tinha que ficar sério. Eu achava que eu tinha que virar uma pessoa que não ri. Para mim, sabe, eu tinha um medo de ser quem eu era. Até o ponto que eu descobri, queridos, que realmente Deus me fez do jeito que Ele fez. As minhas piadas antigamente, elas eram repletas de palavrão, de palavras de baixo calão, de coisas de duplo sentido. A questão é que eu descobri que eu não preciso mais disso para ser engraçado, e eu posso ser quem eu sou, porque o Senhor realmente me fez dessa forma. O nosso problema muitas vezes é achar que a gente tem que se transformar num molde. Eu vou dar um exemplo, entendam o que eu vou falar, que todo mundo tem que ser igual ao pastor Luciano, ou do outro lado, que todo mundo tem que ser igual a mim, tem que ser todo mundo engraçado. O Senhor escreveu o meu e o seu DNA, Ele colocou em mim as características que Ele colocou as características em você, afinidades que você tem. Tem gente que é bom em matemática, tem gente que é bom em português, tem gente que conserta um carro como ninguém, constrói uma casa como ninguém, cuida de uma casa como ninguém. Tem gente de todo jeito, porque segundo o que Paulo diz em Coríntios, nós somos um corpo, cada um na sua função, para que o corpo trabalhe em uniformidade. Então, queridos, fica tranquilo, você não foi criado para ser o irmão do seu lado. Isso não é desculpa, eu vou deixar claro aqui. No mesmo ponto que eu sou engraçado, eu sou sério.
E eu não sou um cara que consegue florear muito quando eu tenho que falar alguma coisa para alguém. Não consigo rodear, isso é um problema que eu tenho. Eu sou tipo aquele cara, eu conheci um cara, e ele é o Messias. Da onde que ele é? De Nazaré. E pode vir alguma coisa boa de lá? Eu sou tipo Pedro, entendeu? Se é o Senhor mesmo que está aí, deixa eu ir aí. Só que, queridos, eu quero que vocês entendam uma coisa. A minha verdade nas palavras não é desculpa para eu ser grosso. Vocês conseguem entender? Não é porque eu sou direto e eu tento ser o mais amável possível, porque eu sei que eu posso ferir alguém com as palavras. Isso não é desculpa pela forma que eu sou, e o Senhor me fez assim, para que eu fira o outro irmão. Eu quero te libertar desse negócio de que você precisa ser de uma forma que você não é. O que você precisa, querido, isso aqui é primordial, é ser liberto do pecado. É ser liberto disso que existe no meu e no seu caráter, que foi manchado pelo pecado. É para ser alegre, querido, é para ser alegre, mas é para ser alegre no Senhor. É para ser verdadeiro, é para ser verdadeiro no Senhor. Ah, eu sou quietinho, eu sou tímido. Querido, o tímido da Bíblia não é o tímido de vergonhoso. O tímido da Bíblia é aquele que tem timidez sobre a palavra do Senhor. Timidez em professar a sua fé. Você é quietinho, irmão? Você é quietinho para a glória do Senhor. Amém? Você levanta a mão para Deus e ora. Vocês viram aqui, eu não consigo, eu fico assim, ó, na hora do louvor. Se amarrar, eu não consigo louvar, querido. Não sai a música da minha boca. Mas isso sou eu. Entendam, queridos, que nós fomos feitos para ser aquilo que falta no outro. Mas isso não é desculpa para viver pecando. Isso não é desculpa. Ah, eu sou muito alegre, então eu beijo todas as meninas aí na rua. Ah, eu sou muito bravo, então eu desço a porrada em todo mundo aí. Que eu falou um negócio que eu não gosto para mim no trânsito, eu desço e... Ah, eu sou muito verdadeiro, então falou um negócio que eu gostei, eu dou no meio da pessoa. Não é isso, querido. O seu caráter foi construído pelo Senhor, as suas particularidades foram construídas pelo Senhor. O Senhor não errou em te construir. O erro foi nós deixarmos o pecado mudar as nossas características. Se você é quietinho, querido, seja quietinho para a glória de Deus. Se você é alegre, seja alegre para a glória de Deus. Mas seja para a glória de Deus. Então, muitas vezes existirão dúvidas na minha e na sua vida, e a gente vai pensar se a gente deveria, não deveria ter feito, e se, e sai, e não sei o que, e a gente vive essa vida, onde a gente, muitas vezes, como ali a gente leu em Hebreus 11:6, será que Deus existe? Será que Deus recompensa? A nossa fé, muitas vezes, ela vai ser abalada pelo inimigo por essas dúvidas que a gente tem. A nossa fé vai ser abalada pelo inimigo pelos icis. E muitas vezes eu e você vamos ter icis que às vezes não são nem plantados pelo inimigo. A nossa própria consciência vai fazer com que a gente pense sobre algumas coisas. Mas a questão é a seguinte, é que muitas vezes eu e você baseamos a nossa fé nas nossas incertezas. Muitas vezes a minha e a sua fé estão baseadas muito mais nas incertezas do que na vontade do Senhor. Queridos, eu não vou ler com vocês, eu nem fiz essa anotação, mas quem já leu o livro de Daniel aqui? Vocês conhecem o livro? Vocês leram a Bíblia inteira, né? Hã? Ah, que legal, muito bom, parabéns, viu, pastor, pela iniciativa. Você sabe o apego e o apreço que eu tenho pela palavra do Senhor. Isso para mim é uma alegria. A hora que ele falou, eu falei, ó, foi o polaco? Polaco, você é o cara, polaco. Se trupicar, o anjo pega você no colo e leva embora. Não trupica não, viu? Não trupica não, senão o anjo vai, esse aqui não. Esse aqui não pode cair. Mas, queridos, o livro de Daniel, vocês conhecem a história, cova dos leões, tananã e tal e coisa.
Depois disso, queridos, eu estava conversando com o irmão ontem sobre isso. A gente vai ler o livro de forma corrida, e a gente vai ler ali, eu não vou ler com vocês, mas eu vou contextualizar você. Está lá assim, ó: no 3º ano do reinado do rei Luciano, a palavra do Senhor veio a mim. E depois, no tal ano do reinado do rei Polaco, a palavra do Senhor veio a mim, né? E a gente olha aquilo ali e acha que o Senhor falava com Daniel, na segunda e na sexta ele falava de novo. Se você ler a palavra e realmente colocar assim, ó, que depois que o Senhor falou com Daniel naquele ano daquele rei, aquele rei morreu. E aí no 7º, e começou a reinar outro rei. O Senhor falou aqui, no 3º ano morreu esse rei, no 7º ano do reinado do outro rei, o Senhor falou de novo. Queridos, tem uma lacuna há muito tempo ali, 7 anos, 10 anos, 15 anos. A pergunta que eu faço para você sobre o nosso imediatismo é essa: se você fosse Daniel, você gostaria que o Senhor falasse com você da forma como falou com Daniel, amém? Agora, se ele falasse com você agora e você não soubesse a próxima vez que ele falasse com você, e fosse daqui 10 anos, da próxima vez que ele viesse para falar com você, você teria permanecido nesse lugar? O Senhor ia te encontrar lá para conversar com você? Ou será que você não ia estar lá? Deus não fala mais comigo. Deus não fala mais comigo. Há tanto tempo atrás ele veio e falou comigo, mas depois ele nunca mais veio. O nosso imediatismo causa um negócio em nós. E se Deus não me ama mais? E se Deus me esqueceu? E se Deus não se importa mais comigo? E se eu não sou mais um dos filhos favoritos do Senhor? E se eu pequei e o Senhor não quer me ver nem pintado de ouro? Vou contar um segredo para você, queridos. Você pecou mesmo. Eu pequei, nós pecamos. É por isso que o Senhor mandou Jesus. Porque se eu e você pudéssemos ser salvos por nós mesmos, qual é a necessidade do sacrifício de Cristo? Se eu e você pudéssemos justificar a nós mesmos e ser santos, ser pessoas justas, íntegras, qual a necessidade de Cristo? Você pecou hoje, eu pequei hoje. O Senhor não te perdoou pelos pecados que você só cometeu lá atrás. O problema, e preste muita atenção no que eu vou falar, é que até no nosso culto, até na nossa forma de cultuar e de viver o Senhor, às vezes existe inveja, às vezes existe raiva. Isso eu estou falando sobre o convívio nosso. Até no nosso culto, muitas vezes existe um pecado, e o Senhor nos deixou cultuar a Ele do jeito que nós somos. Se a nossa fé não está baseada em quem o Senhor é, ela está baseada nas nossas dúvidas, nós não deveríamos ser chamados de crentes, querido. Porque se a gente está baseando a nossa fé nesse imediatismo, nessas incertezas, e eu vou deixar claro de novo, não é sobre não ter incertezas, você tem e eu tenho, querido, e está tudo certo sobre tê-las. A questão é sobre basear a nossa forma de viver e a nossa forma de caminhar, a nossa forma de agir, a nossa forma de lidar com as outras pessoas nas nossas incertezas e não na fé no Senhor. Se a gente baseia isso, a gente é crente em crer. O irmão é crente em Cristo, e você, eu sou crente nas minhas dúvidas. Glória a Deus. Glória a Deus não, glória às dúvidas. Eu sou crente nas minhas dúvidas, não um crente em Cristo, porque aquele que é crente não é que ele não tem dúvidas, mas é que não é isso que vai basear a forma como ele anda, a forma como ele vive. Mas isso não é indigno, querido. Eu costumo falar, eu quero que você entenda, quantas dúvidas a gente tem, quantas vezes a gente chega ao Senhor. O problema muitas vezes é que a gente não tem coragem de chegar a Deus como Pai. A gente não tem coragem de chegar a Deus e falar: Senhor, vou ser sincero, Deus, eu acho que o Senhor errou, viu? O Senhor me falou aquele negócio lá, mas meu Deus, isso é pecado. Queridos, eu acho que o nosso Senhor, um Deus perfeito, um
Deus onipotente, onipresente, onisciente, na minha opinião, Ele tem maturidade o suficiente para lidar com as minhas e com as suas inseguranças, você não acha? Quando a gente tem filho, você fala para um filho de 3 anos, não bota o dedo na tomada, 1 ano, não bota o dedo na tomada. E ele fala, eu vou pôr sim, né? A mãe, uma vez estava conversando com a irmã, ela falou assim para mim, eu falei, o que foi que você está triste, irmã? Meu filho falou que não me ama. Eu falei assim, quem? O Juninho, que fala papá, mamãe. Você acha mesmo que aquele mocinho daquele tamanho não te ama? Deus não é inseguro assim não, querido. A Bíblia diz que Deus é satisfeito em si mesmo. Então o nosso Deus é um Deus seguro o suficiente para que você chegue e diga, Senhor, eu não entendo. Querido, lê Salmos de 1 até o 16, 18, você vai ver as coisas que Davi falava para Deus. Você sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? A gente fala sobre, Davi era um homem que se arrependia rápido, era nada. Que se não fosse o profeta chegar para ele, contar aquela história da ovelha, apontar o dedo na cara dele e falar assim, foi o que você fez, ele não tinha se arrependido. Até aquele momento ali, ele estava levando numa boa a conversa. Mas se você ler a Bíblia, você ler o começo de Salmos ali, você vai ver Davi chegando ao Senhor e falando, Senhor, onde está o Senhor? Os meus inimigos estão me cercando, Senhor. Eles zombam da minha fé e dizem que o Senhor não existe, que o Senhor não vale nada. Senhor, vou ser sincero com o Senhor, mata esses caras, Deus. É isso que Davi fala, lê o Salmo, mata esse monte de incrédulo. Davi era um homem que dizia a Deus aquilo que estava dentro do coração dele. Queridos, quando oro, eu falo ao Senhor aquilo que está dentro do meu coração. É melhor falar para Deus. Você não concorda comigo? A gente que é velho de igreja, a gente ouve muito, Jó nunca murmurou. Querido, você já leu Jó? Se aquilo que Jó fez não foi murmurar, então a resposta que Deus dá para ele tem alguma coisa errada. Jó fala, conversa com os amigos dele, fala, e Deus vem para ele e fala assim, Jó, eu vou fazer uma pergunta para você. Onde você estava? Se você é tão, Deus diz assim para Jó, se você é tão sábio, me dá as respostas aí. Onde você estava quando eu separei o dia da noite? Onde dorme a escuridão? Onde o vento sul se torna vento norte? Onde o vento oeste se torna vento leste? Se você é tão sábio, Jó, me responda essas coisas. E sabe o que Jó disse para Deus? Senhor, talvez uma vez ou 2 vezes eu pequei em abrir a minha boca e dizer contra o Senhor. Você acha que Jó não teve dúvidas? Elias não teve dúvidas? Então não é sobre as dúvidas, mas é sobre nós deixarmos que as dúvidas tomem a rédea da minha e da sua vida. Quantas vezes a gente deixa que as dúvidas tomem a rédea da minha e da sua vida? E aquilo que a gente faz não é mais baseado na palavra do Senhor, na forma como a gente crê em Deus, naquilo que Ele diz que nós somos e na forma que nós deveríamos viver, mas é baseado nas nossas incertezas. Isso nos faz deixar de permanecer, deixar para lá. Eu estou perdendo tempo aqui, eu estou perdendo a minha vida em coisas que eu não deveria viver. A constância, querido, ou a permanência, ela é muito diferente do imediatismo. Pois quem é constante não tem pressa, pois sabe em quem confia e sabe o que ele fará. A gente leu ali Hebreus 11, põe para mim 1 e 2, Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Queridos, você tem fé que eu estou aqui em cima? Ou você está me vendo?
Isso aqui não é fé. Você está me vendo aqui em cima. Você consegue entender a diferença? E a gente quer viver fé da mesma forma. A gente quer ver. A gente quer olhar. É o Tomé, né? Não, se eu não tocar, não é fé, queridos. Fé é outra coisa. Se a nossa vida, se a vida de um cristão fosse realmente, eu vou dizer para vocês, lógica e matemática, se a vida do cristão fosse lógica e matemática, se a gente conseguisse provar para todo mundo, através de lógica e matemática, que Deus existe, que Ele intervém na história, que Ele mandou Jesus, se a gente conseguisse assim, ó, de tudo, está aqui as provas, pastor, não ia ter ninguém que não é crente aí. Isso é sobre fé. A gente vai ler, eu não vou ler aqui, mas 1 Coríntios, Paulo vai começar o livro, se eu não me engano, no capítulo 1 ou 2, ele vai falar sobre a palavra, e ele vai dizer que a palavra é uma coisa só, mas ela é duas coisas para pessoas diferentes. Ela é loucura para aqueles que estão se perdendo e salvação para aqueles que creem. A mesma palavra. A palavra de Deus é loucura para aqueles que estão se perdendo. Isso é loucura. Um monte de gente sentada no domingo à noite ouvindo sobre um Deus que não existe. Sobre um Deus que talvez faz anos que não falam com elas. Mas para nós ela é fé, queridos. Para nós é diferente. Porque a minha e a sua vida não estão baseados no imediatismo daquilo que pode acontecer hoje e amanhã. O imediatismo vai fazer com que a gente não permaneça e não continue. Essa é a verdade. Nosso Deus é um Deus que está acima de todas as estações e do tempo desse mundo caído. Essa é a verdade. É um Deus que permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E isso deveria nos fazer permanecer. E isso deveria ser a maior motivação possível. Queridos, eu não posso dar para você uma outra motivação que não seja essa. Tenha fé em Deus. Não fé no imediato, na imediata resolução do problema, mas fé na salvação da sua alma para a eternidade, na salvação da sua família, para viver uma vida eterna com Ele. Não é sobre o Senhor resolver um pequeno problema dessa estação da sua vida, desse tempo de mundo caído que eu e você vivemos. Não é sobre o Senhor te dar um emprego que pague as suas contas, te dar uma família feliz. Não é sobre isso. O Senhor não veio só para isso. Ele veio principalmente para que a minha alma e a sua alma fossem salvas, para que eu e você pudéssemos ter comunhão com o Senhor. E se tudo der errado, querido, e se não der certo, e se você não tiver um bom emprego, querido, o Senhor vai continuar sendo o Senhor. O problema é que muitas vezes, eu tenho pensado sobre isso, quantas vezes, eu vou ser sincero, quantas vezes eu preguei e perdi tempo falando sobre situações desse mundo, sobre coisas que acontecem aqui. Eu vou pregar sobre isso. Saiu, sei lá, nunca fiz isso, mas vou dar um exemplo. O kit gay saiu, vamos pregar contra o kit gay. Saiu não sei o que, falaram não sei o que agora o Brasil... Quantas igrejas, por exemplo, perderam tempo aí na época de eleição? A pregação era contra um político X, ou contra o político Y. Queridos, o meu Deus e o seu Deus não é um Deus que muda de 4 em 4 anos. Não é um Deus que pode ser o político que for, que seja presidente de qualquer lugar, que isso vai abalar ele. Então, quantas vezes esse imediatismo que a gente tem no nosso coração faz com que a gente coloque um Deus acima do tempo e acima das estações, para dentro do tempo e para dentro das estações da minha e da sua vida. A gente puxa Deus realmente para o nosso cotidiano de uma forma que não deveria ser. Não é que Deus não está,
inserido no meu e no seu cotidiano. Mas a questão é que Deus não é afetado pelas minhas e suas incertezas. Deus não é afetado pelas minhas e suas dúvidas. Deus não é afetado pela minha falta de dinheiro, ou pela minha... Qual que é o contrário de falta de dinheiro? Abundância. Deus não é afetado por isso, mas a gente é. E a gente acha que Deus da mesma forma está sendo afetado por essas coisas. Deus da mesma forma está sendo afetado por coisas, por um Deus que tem tudo, um Deus que é tudo. A gente coloca o Senhor, o Criador de todas as coisas, no mesmo patamar da criação. A gente chama o Senhor, a gente puxa o Senhor para um lugar de que, se o Senhor não resolver o problema que eu tenho agora, esse Deus nem é Deus. Provavelmente esse Deus não existe. Acho que o que mais o inimigo quer é desacreditar a gente. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas eu quero ver. Porque se eu não vir, porque se eu orar e o Senhor não me responder, porque se eu pedir e o Senhor me der outra coisa, ou Ele não me der, Ele não me ama, Ele não é Deus, Ele não se importa comigo, eu vou desistir disso. Eu gosto muito de um versículo, queridos. A Bíblia diz assim, que aqueles que esperam em Cristo só para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Queridos, eu vou fazer uma pergunta para você me responde. Os ímpios, as pessoas que não estão seguindo ao Senhor, elas esperam alguma coisa em Cristo? Não, né? Então essa palavra está falando sobre cristãos, correto? Aqueles que esperam em Cristo só para essa vida são os mais miseráveis dos homens. Eu vou ser sincero com vocês, queridos. Quantos cristãos esperam em Cristo só para essa vida? E a verdade é essa. Tem tanta gente, querido. O que ela espera em Cristo não é a salvação, não é viver uma vida com Cristo eternamente. É ter uma vida financeira estável, é ter um carro, uma casa, é ter uma cura. O Senhor pode curar você? Pode, mas depois você vai morrer, querido. Lázaro foi curado, ele foi ressuscitado e ele morreu de novo. A questão é essa. O Senhor pode fazer tudo isso, mas não é só sobre isso. E muitas vezes a nossa expectativa no Senhor está só nessas coisas. E Paulo diz, aquele que espera em Cristo só para essa vida é o mais miserável dos homens. Se é só isso, querido, tem muita religião aí que pede muito menos, que não vai pedir para você largar metade das coisas do que a Bíblia pede para você largar. Se você espera em Cristo só para isso, realmente, ô homem miserável que você é, ou vida miserável que você vai ter. Não é só isso, querido. Viver com Cristo não é só isso. Não é trazer o Senhor para as nossas estações, para as nossas tempestades, e achar que o Senhor também está tomando chuva na tempestade. O Senhor é aquele que faz a tempestade, querido. O Senhor é aquele que nós lemos em Deuteronômio e diz, eu fiz algumas coisas para ver. Eu quero que você entenda, o Senhor não está tomando chuva com você. Ele está lá, com a onipresença dEle, mas Ele não está sendo afetado por aquilo. Quando você está andando, o carro bate, e você fica com vontade de estrangular o outro cara, o Senhor não está, o Senhor está dentro do carro com você, amém, mas Ele também não quer estrangular o cara. Quando você está triste, o Senhor está ali com você, Ele está ali com você, mas Ele está como um pai olhando, como olha às vezes para um filho e falando assim, nossa, isso vai passar, você está comigo, a palavra diz, eu te guardo debaixo das minhas asas.
Não é esse momento, queridos. O Senhor quer viver uma eternidade conosco. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer. Então, querido, eu não sei qual que é o momento da sua vida, eu não sei o que você está vivendo agora. Às vezes você está triste, você está chateado, às vezes você está preocupado. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, as decisões que você tem que tomar ou tem que deixar de tomar. Todos nós temos decisões a tomar. O que eu peço para você é que você creia no Senhor e entenda que o Senhor está acima dessas coisas, mas não como um Deus ausente, querido, não como um Deus que não ama, não como um Deus que não se preocupa, não como um pai que não dá atenção. Deus não é um pai ausente, querido, não dessa forma, mas que você entenda que Ele não é afetado por isso. O Senhor sabe todas as coisas. Se está ruim, querido, fica tranquilo, não é esse momento, não é sobre isso. O Senhor sabe, o Senhor vê aí a nossa história de uma forma diferente, completa. Ele sabe a continuação das coisas, então não deixe que isso te afete. Confia no Senhor de todo o seu coração. Eu gosto muito de uma música, é assim, uma música que não é uma música famosa, assim. Eu não vou cantar, eu vou falar, porque se eu cantar vocês vão embora, entendeu? Mas é uma música do F-Hop, bem antes deles fazerem o sucesso deles, a música ela fala assim: onde está a minha confiança? Em quem eu tenho esperança? Somente em Ti, somente em Ti. Isso me toca, porque assim, sabe? Se pergunta para você, onde está a minha confiança? Em quem eu tenho esperança? Toda vez, assim, eu ouço, eu realmente, quando toca música, eu sei cantar a música lá dentro do carro, mas essa parte é a única parte que eu me lembro. Onde está a minha confiança? Em quem eu encontro esperança? E eu me pego pensando e falando assim, onde eu tenho confiado? Em quem que eu tenho colocado a minha esperança? Será que a minha esperança está nas minhas habilidades? Será que a minha confiança está no meu dinheiro, naquilo que eu tenho? Está na minha família? Onde está a minha confiança e onde está a minha esperança? A gente não pode desistir de algo em uma semana, queridos. A gente não pode desistir de algo em um mês. A gente não pode desistir de algo em um ano. Engraçado, quando a gente fala sobre divórcio, normalmente essas decisões, eu sei que respeito, né, vocês, não sei a vida de cada um de vocês, mas a Bíblia dá e ela fala coisas sobre isso. E normalmente é uma decisão que é tomada talvez um pouco rápido. E eu sei que é um assunto delicado, às vezes a gente não gosta de falar sobre isso, né? Eu não sei, tem gente, não sei, às vezes tem alguém que é divorciado, nunca mais vou ouvir esse pastor, só ouvi ele falando de divórcio. Ouve tudo que eu tenho para falar, querido, é a Bíblia. Quer brigar, briga com Deus. Mas quantas vezes na minha e na sua vida a gente toma decisões, N decisões, a gente desiste em um dia, em um mês, em um ano, a gente não persiste, querido. Quanto ex-crente que tem aí que tinha 2 anos de igreja, 5 anos de igreja, e viu que a igreja é feita de gente, e que gente tem problema, e que o pastor de vocês é flamenguista, e não dá para ficar aqui. Eu descobri hoje, porque que ele me chamou hoje para vir. Ele olhou a tabela do Brasileirão, creu que o Flamengo ia ganhar do Palmeiras hoje, ele me chamou para vir aqui hoje. Só a hora que ele desceu a escada, eu estava ouvindo ele falar, dia difícil pro palmeirense. Um homem de fé, viu? Ele achou que o Flamengo ia ganhar do Palmeiras, deu certo. Mas nós estamos em primeiro ainda, tá? Deixar isso bem claro. Mas quantas vezes as nossas decisões, elas são assim? Ah, não dá. Ah, não vou. Não dá mais. Você imagina Jesus carregando a cruz e falando, não dá mais. Vamos deixar esse negócio para lá, esse negócio de salvar esse povo perdido. Vou voltar para o céu.
Se eu e você sentíssemos um pouquinho da dor que o Senhor sentiu, o nosso imediatismo talvez tomasse a gente daquilo. Sabe por que muitas vezes a gente não permanece, querido? É como eu disse, eu não tenho outra motivação para te dar. Eu não tenho uma outra motivação que eu possa te dar que seja maior que essa. Pode não ser suficiente para você, mas a maior motivação que eu e você podemos ter é que o Senhor permanece o mesmo. É que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Queridos, está dando errado? Eu quero te lembrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Está dando certo? Eu quero te lembrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E se parar de dar certo, querido, eu quero te lembrar que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E você tem que aprender algo com isso. Porque a nossa vida não é um linear. Quem teve momento ruim aqui na vida já? Levanta a mão aí. Passou por umas difícil. O tal do crente, ele passa por uns negócios diferentes, né? Então não sou só eu que tive momentos difíceis na vida. Mas a vida não é feita só de momentos difíceis. Nós vamos ter bons momentos, depois momentos mais ou menos, depois uns momentos meio ruins. Nós vamos passar por momentos tristes, nervosos. Nós vamos passar por momentos felizes. A vida é assim, querido. Ela é cíclica, igual como nós estamos debaixo disso, as estações. Um dia você vai ter frio, no outro dia você vai estar com calor. Num dia vai chover e no outro dia não vai. Num dia você vai estar saindo de moto de casa e falar, não vou levar a capa porque a previsão está menos 5% de possibilidade de chuva. E no meio do caminho, esses dias eu estava com 3% de possibilidade de chuva, querido, você fala de moto. Eu achei os 3%. Em 2 quadras, choveu 2 quadras em Londrina, eram as 2 quadras que eu ia e voltava toda hora. Eu tomei os 3% de chuva que estava programado para chover. Até eu dei risada, falei assim, olha, achei a chuva, choveu só em mim. Eu ia um pouquinho para frente, o pessoal falava, tá chovendo? Eu falava, só ali onde eu passo ali. E mais passava para trás, tá chovendo? Não, só ali na frente, só. Na rua de baixo não, na rua, tá chovendo aqui. Acontece. Agora eu vou fazer o quê? Vou parar a moto, vou fazer uma manha, vou deitar no chão, no meio da rua, de capacete, começar a me chacoalhar, e Deus não me ama? Hoje que eu estou com essa camiseta, hoje que os meus tênis estão tudo molhado, eu só estou com esse, hoje que a capa de chuva ficou em casa, querido, tem que dar risada, querido. Se a gente ficar pensando que essas circunstâncias vão mudar a minha e a sua vida, queridos, a gente vai lidar com coisas que muitas vezes não vai ser uma chuvinha. A gente vai lidar com coisas que não vão ser fáceis. Eu não estou falando que vai ser fácil, querido, mas eu estou falando que o Senhor se assenta no trono e faz da terra um estrado para os seus pés. Constantemente a gente sabe que Deus fará e de vez em quando a gente tem dúvidas. Isso não atrapalha a nossa continuidade, a nossa permanência. É isso que eu quero que a gente entenda. A certeza de que o Senhor é Deus e que Ele se assenta no trono e que Ele reina e que Ele voltará para nos buscar, ela deve estar na minha e na sua vida. Isso não vai fazer com que essas incertezas desapareçam. Vai ter momentos que você vai falar, mas será que Deus se esqueceu? Será que os seus serás, você sabe mais eles do que eu? Será que era para eu tomar essa chuva aqui? Mas o que eu quero que você entenda é que essas incertezas, elas não podem tomar esse lugar de constância, de saber que Deus é e que Deus faz. Isso não pode ser trocado de lugar. Não é que elas vão deixar de existir, mas é que elas nunca vão tomar o lugar de Deus. O imediatista para em um momento desfavorável, essa é a verdade. Estou fazendo. Se na próxima semana der certo, é confirmação de Deus. Se não der, queridos, olha, isso não é Bíblia, tá? Isso aqui é administração.
Um conceito administrativo diz que uma empresa, nos primeiros 3 anos, você aprende a fazer dar certo, para depois ela começar a dar lucro. Isso não é Bíblia. Nós estamos falando sobre empresa. E às vezes demora mais. E às vezes você quebra uma, quebra 2, quebra 3, quebra 4 para dar certo. Mas muitas vezes o imediatista é aquele que sabe como fazer, ele começa na primeira, segunda semana, no primeiro mês, no primeiro ano, ele fala, não deu certo. Funciona para o polaco, mas para mim não funciona. Funciona para o fulano, para mim não dá. E a gente nem está falando de Bíblia, querido. Essa é a questão. O imediatista, ele para em um momento desfavorável. O constante, querido, ele observa. Ele talvez até diminui a passada, mas um momento de desfavorável não é o aval para eu e você pararmos. Um momento desfavorável não é o aval para que eu e você, para que a gente desista. É nesse momento que nós vamos ver, a Bíblia vai falar sobre o remanescente fiel, os cristãos verdadeiros. É realmente nos momentos onde as coisas não estão favoráveis que a gente vai ver quem é de verdade. Aquele que não é jogado pelo vento de doutrina, aquele que não é, aquele que realmente está junto. Porque assim, querido, eu vou falar de verdade sobre igreja. Pastor, estou junto, pastor. E está tudo lindo. Amei o pastor falando aqui, nós estamos no momento, eu e a pastora Kiki, num momento maravilhoso. Vocês chamam assim ela aqui também ou não? Eu estou pecando. Pastora Kiki para mim. Nós estamos num momento maravilhoso. Quantos momentos eu e ele já conversamos e talvez não fossem tão maravilhosos? Quantos momentos eu compartilhei com ele que talvez não fossem tão maravilhosos? Quantos momentos vocês conversaram entre vocês e não são tão maravilhosos? Então, queridos, momento desfavorável não é um aval para você parar. Momento favorável não é para você dizer, pastor, estamos juntos, e depois, a hora que deu ruim, pastor, nós estamos juntos. Vou estar deixando de estar. E não é sobre estar com o pastor de vocês, mas é sobre estar com Cristo, querido. Eu estava ali orando, enquanto a gente louvava e pensando assim, Senhor, se tem uma coisa que nós estamos fazendo, tem uma coisa que une uma congregação num domingo à noite, é a fé no Senhor, é a certeza do que o Senhor vai voltar. Se tem uma coisa que aqui é unânime, é o entendimento de que o Senhor salvou e vai salvar, de que o Senhor continua sendo bom, de que o Senhor continua sendo fiel. Queridos, eu estou aqui para pregar a palavra nessa noite, porque existe uma coisa que me une a você. Existe uma coisa que, talvez em todas as diferenças que nós temos, existe uma coisa maior que todas as coisas que me une a você, que une você à pessoa que está do seu lado. É isso que eu quero que você entenda. Eu vou ler com vocês uns versículos, a gente já está encerrando. Hebreus 11, a gente vai ler um pouquinho pulando algumas coisas. Hebreus 11, do 8 ao 10. Onze, 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Até o 10. Abraão andou pela terra prometida como se fosse uma terra estranha. Ele peregrinou pelo lugar onde o Senhor daria a sua descendência, como se fosse um lugar estranho. Porque o que ele esperava era a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. A esperança dele não estava naquela herança que ele iria receber, ou que a descendência dele iria receber ali, mas em Deus. Um
pouquinho mais para frente, 24 e 27, até o 27. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, porque preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar o prazer transitório do pecado. Até o 27, pois por causa de Cristo considerou a desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois contemplava a recompensa. Pela fé saiu do Egito, por não temer a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Queridos, esses homens, queridos, eles tinham os pés na terra, mas os olhos no céu. Não tem como eu e você não pisarmos onde nós pisamos, mas a questão é, nós estamos pisando onde pisamos e olhando para o chão, ou nós estamos olhando para o Senhor, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Nós estamos perdendo tempo em viver as nossas vontades, ou caminhando nessa terra como quem caminha por uma terra estranha, esperando algo além, algo mais. Vamos ler um pouquinho mais, 32 até o 39, uma leitura um pouquinho maior, mas eu queria muito a sua atenção. O que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos, para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. E o último versículo, 39. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Põe o 40 para mim. Porque Deus havia planejado algo melhor para nós, a fim de que eles não fossem aperfeiçoados sem nós. Deus havia planejado algo maior. Queridos, se a minha e a sua fé ela não for baseada na esperança de um Cristo que voltará para estar comigo e contigo eternamente, se a minha e a sua fé não for baseada nisso, nós não vamos permanecer, querido. As incertezas vão inundar o nosso coração a ponto da gente desistir. Se a minha e a sua esperança, como a Bíblia diz, que a igreja nos últimos tempos ela vai florescer em meio a esse mundo caótico e perdido, se a minha e a sua esperança não estão nessas palavras, como a gente vai permanecer? Porque assim é fácil permanecer e olhar para que as coisas vão ficar boas no momento onde a gente olha que está dando tudo certo. Mas a gente olha às vezes e a igreja no geral ela vai mais de mal a pior do que de bem. A palavra do Senhor vai sendo deturpada, vai sendo tirada de lado, e a gente ouve tantas coisas que não tem nada a ver com a palavra. É nesses momentos que a gente deve permanecer. É nesses momentos que nós devemos demonstrar a nossa fé. Porque a hora que está tudo bem, querido, não é fé. Você está vendo que está tudo bem, e você olhar e falar, está bem, está tudo dando certo, glória a Deus. A fé é para momentos difíceis. A fé é para momentos desfavoráveis. A fé é para momentos onde a gente
não sabe o que vai acontecer realmente. Eu vou ler um último versículo com vocês, pode ser Hebreus 12, do 1 ao 3. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, aquelas que nós lemos anteriormente, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. De tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. São duas coisas: pecado e as coisas que nos atrapalham. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem bem. A maior motivação que eu posso te dar, se você não ouviu nada do que eu falei, anota esse versículo, Hebreus 12, 3, e lê em casa depois. Pensem bem, essa é a motivação. Naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A gente pode ter outras motivações, queridos, mas as motivações vão estar em lugares errados. Essa é a motivação correta, e se essa motivação não é suficiente para você, diz: Senhor, não é suficiente para mim. Ora para Ele, seja sincero e fala: Senhor, eu preciso de que o Senhor me faça compreender, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé, eu preciso que o Senhor me mude, porque hoje para mim não é suficiente, Senhor. Eu quero que seja, mas a minha vida talvez ela tem tanta incerteza, tantas coisas para resolver, que eu ler um versículo desse não me faz ter certeza. Mas que haja no seu coração isso, queridos. A permanência é diferente daqueles que são. Para permanecer você não pode ser imediatista. Para permanecer, para continuar, você não pode querer conquistar tudo. Por isso que o evangelho, o reino não é um miojo. Para você comer uma comida boa, para você comer uma comida saudável, leva muito mais tempo do que para fazer um miojo. Fé o suficiente para permanecer, é isso que a gente tem que ter. Fé o suficiente para não deixar nenhuma dúvida te consumir. Fé o suficiente para prosseguir em conhecer o Senhor. Fé o suficiente para continuar nesse lugar, permanecer nesse lugar até o que o Senhor venha. Para que, se o Senhor vier com a palavra dele daqui a alguns anos, você esteja lá para ouvir. Prossiga em conhecer o Senhor. Não deixe a vida te consumir, querido. As preocupações da minha e da sua vida, talvez elas só mudem de tamanho, de momentos da minha e da sua vida, mas elas vão existir sempre. Mas tenha fé, não desista. Não desista. Não se canse e não desanime. A palavra que eu tenho para vocês hoje é isso. Se é sobre permanecer, não se canse, não desanime. Olhe para a sua vida, olhe para aquilo que o Senhor já fez em você até hoje, e Ele vai fazer muito mais. Mas você crê, você concorda comigo, isso você consegue visualizar. O Senhor já mudou a sua vida bastante, não mudou? O Senhor já mudou, eu vejo isso na minha vida, o quanto o Senhor já me mudou. E não está bom, queridos, não está ótimo, tem muita coisa para melhorar. Mas você e eu conseguimos ver isso na minha e na sua vida, você e eu conseguimos ver. Não conformados, mas esperando e expectando aquilo que o Senhor vai fazer na minha e na sua vida, sabendo que o Senhor vai fazer ainda mais. Eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. Eu quero agradecer primeiro a sua paciência nesse tempo. Eu nem sei quanto tempo foi, mas agradecer a sua paciência em me ouvir. Mas eu queria que você orasse ao Senhor. E lembre-se disso, use as suas palavras. Diga para o Senhor aquilo que você tem para dizer.